A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui, meus irmãos, para mais um vídeo. Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vocês têm visto por aí? Vocês têm visto por aí, né? Dois celular foram prendidos, né? Foram presos hoje do ex-presidente aí, Jair Messias Bolsonaro. Vocês lembram daquela visão que eu passei, né? A visão que eu passei, onde Deus ia pegar todos de surpresa, né? Quem tivesse mexido aí com Alexandre de Moraes, é isso? E aí, meus irmãos, vejam que está se cumprindo, né? Deus realmente vai pegar de um por um. Porque, meus irmãos, as pessoas acham que Deus já perdeu o controle de tudo, né? A gente vê líderes por aí que parece que eles acham isso, que Deus já perdeu o controle de tudo, que Deus não está controlando mais nada, que as coisas têm que ser do jeito deles. E aí as pessoas podem dizer: por que você fala tanto a favor do Lula assim? Você não é crente? É porque eu sou crente mesmo que estou falando, né? Porque veja, meus irmãos, o Lula foi uma pessoa que ele fez muitas coisas pelos pobres, né? Fez muita coisa pelo pobre. Fez muita coisa mesmo, né? E diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele disse que se ele fosse reeleito, ele ia tirar, acabar com as férias, ia acabar com o 13º, ia tirar 25% do aposentado. Quer dizer que não tem como a pessoa como cristão votar num homem desse, reeleger um homem desse. Que um homem desse não é a favor dos pobres, nem aqui nem em lugar nenhum. Por isso que eu digo, é porque eu sou cristão mesmo que eu falo a favor do Lula, que eu vi o Lula fazer muita coisa pelos pobres, né? E aí, meus irmãos, por causa disso, muita gente já saiu do canal, não tem visualizações, mas eu não estou nem aí. O que importa é falar a verdade, doa em quem doer, né? Doa em quem doer. Eu não vou ficar a favor de um homem que disse que vai acabar com as férias, vai acabar com o 10º, vai tirar 25% do aposentado. Eu não vou. Eu acho assim que se ele tivesse sido reeleito, ia aumentar o desemprego, ia aumentar o roubo. Por quê? Porque a pessoa trabalha o ano todinho e não ter férias. Quem é que ia aguentar isso aí? Muita gente ia pedir conta. Eu acho assim, né? Eu não sei se você vai concordar comigo. Não sei se você vai concordar, se você vai ter a mesma linha de pensamento como eu. Mas eu acho que o desemprego ia aumentar muito e a bandidagem. Porque a pessoa trabalhar anos e mais anos sem ter férias. Onde é que a pessoa ia aguentar um negócio desse? Não é? Então, meus irmãos, esse homem aí, ele ia judiar demais com as pessoas pobres. Então não tinha como eu ser a favor de um homem desse. Ah, porque o Lula mexe na macumba, Lula é a favor do aborto, não é? Sabe o que é que eu vi esses dias aí? Acho que uma missionária passando uma revelação para um pastor, dizendo que um crente tinha ido na macumba, para fazer macumba para aquele pastor. Imagina, um crente. Agora o Lula não pode ir na macumba? Não pode? Para mim não importa o que ele é, importa ele trabalhar em favor dos pobres. Porque se Jesus estivesse aqui neste mundo, Jesus com certeza estava a favor dos pobres. Jesus estaria pelejando pelos pobres. Então eu acho que Deus arrancou o Bolsonaro e colocou o Lula, né? Eu acho isso, né? Agora, meus irmãos, não, os líderes querem fazer a cabeça, né, dos membros que Lula vai
vai fazer, vai assinar a lei do aborto, vai fazer isso, vai perseguir a igreja. E aí no dia que eu ver o Lula fazer isso, nunca mais eu falo a favor do Lula, né? Nunca mais eu falo a favor dele. Eu falo a favor dele porque ele governou por 2 mandatos e não fez nada disso. E esses líderes aí, eles estão como mentirosos, não é? Eles estão como mentirosos. Que o Lula governou 2 mandatos, não é da agora que eles dizem que o Lula vai assinar lei a favor do aborto. Não é da agora que eles falam que o Lula vai perseguir a igreja. E nada disso aconteceu. Agora, num dia que isso aí acontecer, nunca mais eu falo a favor do Lula. Eu falo a favor do Lula por causa que ele fez muitas coisas pelos pobres. E creio que ele vai continuar fazendo. Por isso que eu falo assim a favor dele, né? E aí, meus irmãos, esses líderes, eles acham que as coisas têm que ser do jeito deles. Que Deus já perdeu o controle de tudo, que eles é quem tem que fazer, as coisas têm que ser do jeito deles, né? Estão perdendo o temor de Deus, isso é a grande realidade, né? Mas Deus não perdeu o temor de nada. Eu tive essa visão aí, não é? De que Deus ia pegar de surpresa todos aqueles que foram contra o Alexandre de Moraes. E veja que está se cumprindo, né? Hoje foi apreendido o quê? 2 celulares. Do Bolsonaro e da Michelle. E me parece que 6 pessoas foram presas, né? E realmente Deus, ele vai agir, porque Deus, ele tá no controle de tudo. Mas muitos acham que não, que Deus já perdeu o controle de tudo, que as coisas têm que ser do nosso jeito e não respeita mais quem tá de cima. Só que Deus não perdeu o controle. Deus, ele tá controlando tudo, Deus tá vendo tudo, né? E aí, meus irmãos, veja aqui, João capítulo 19. Isso aqui é para aquelas pessoas que parece que não lê Bíblia, né? Parece que não lê Bíblia. E se lê, não quer obedecer, né? Em João capítulo 19, versículo 10 e o 11, vamos ler para a nossa meditação. Vou ver se eu consigo ler, né? Mesmo eu assim com esse óculos ainda fica a minha vista embaraçada. Mas você confere aí na sua Bíblia, né? Diz assim, meus irmãos: disse-lhe, pois, Pilato: não me fala a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha aqui, Jesus falando, né? Jesus falando que todos aqueles que chegam ao poder é Deus, é com permissão de Deus. Tem uns que é com permissão e tem aqueles que escolhido que Deus realmente coloca lá, que nem colocou o salmista Davi, né? Já o Saul foi diferente. Deus não foi uma escolha de Deus. Quem escolheu foi o povo. Deus não queria, Deus ficou aborrecido quando Israel pediu um rei. Deus ficou aborrecido. Não foi da vontade de Deus colocar o Saul. Já o Davi foi da vontade de Deus. Deus colocou ele lá. E aí você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Mas tem pessoas por aí que é líderes, né? Que parece que acha que Deus agora perdeu o controle de tudo. Que Deus não está mais no controle. Que eles têm, as coisas têm que ser do jeito deles. Deus não perdeu o controle, coisíssima nenhuma. Essa palavra que eu acabei de ler, ela é verdadeira. Deus coloca e Deus tira. Jair Messias Bolsonaro,
enganou a muitos. Enganou a muitos usando esse livro aqui que eu acabei de ler, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Parecendo um cristão. Ele achava que Deus não ia cobrar dele, né? Ele achava que Deus ia deixar passar em branco, que Deus não ia cobrar dele. Ele se passando por cristão sem ser, né? Deus cobrou, eu não tenho dúvida que Deus arrancou ele de lá. E o mais grave ainda foi ele aceitar a idolatria. Estava sendo adorado. Aceitava a adoração de muitos crentes. Que parece que perdeu o temor de Deus. Porque, meus irmãos, a nossa salvação ela é individual. Individual. Jesus disse: o reino de Deus é tomado à força e por violência. Quem fizer isso se apoderar dele. Não é você ficar indo somente em conversa do líder. Você tem que pegar a Bíblia Sagrada e ler, estudá-la. Porque ali você está cuidando da sua salvação. Mas tem muitos, parece que não faz isso. Que tem muitos que acreditam muito no seu líder. E o seu líder muitas vezes está corrompido. Está passando por cima da palavra, está pisando por cima. Tem muito líder aí pisando por cima dessa palavra que eu acabei de ler. Porque, meus irmãos, fica aí torcendo contra o governo que aí está, né? Quando a Bíblia Sagrada manda orar. A Bíblia Sagrada manda orar por aqueles que estão no governo. Tem deles aí que tá jogando maldição para o governo dar errado. Então o que a gente entende disso aí? A gente entende que essas pessoas elas se corromperam. Elas não têm mais o temor de Deus. Elas acham que Deus perdeu o controle de tudo. Que Deus não está controlando mais nada. Que as coisas agora têm que ser do jeito deles. É isso que dá a entender. Porque as escrituras manda orar por quem está de cima. Para a justiça, para qualquer um que está no poder. Orar por quem está no poder, seja ele governador, presidente. Manda orar. E aí a gente tem deles aí que a gente vê que está jogando maldição para o governo dar errado. Agora por que isso? Interesse próprio. Interesse próprio. Por causa dos seus interesses próprios, prefere pisar por cima da palavra de Deus. Interesse próprio, porque o Bolsonaro não cobrava imposto, né? Já o Lula vai cobrar imposto. Isso é o que a gente ouve falar, né? Ainda não ouvi dizer que tá confirmado, mas a gente ouve falar. E eu sou a favor de realmente cobrar os impostos. Cobrar. Primeiro que não é deles o dinheiro, é dos fiéis, é os fiéis que dão, não é? Então eu sou a favor. Tira deles para dar para os pobres, não é? Não tá certo isso aí? Eu acho que tá certo, né? Eu acho que tá certo. E aí, meus irmãos, as pessoas, parece que isso tem a mente muito medíocre, né? Que fica somente naquilo lá, o Lula vai perseguir a igreja, o Lula vai fazer lei sobre o aborto, vai apoiar o aborto, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A mente parece que é desse tamanho, né? E eu entendo assim que o Lula não tem tempo para isso. O Lula não tem tempo para isso. Eu acho que o Lula tem tempo sim para trazer recurso para o nosso país. Eu acho assim, né? Veja quantos recursos ele já foi aí nos outros países, né? E está trazendo para o Brasil. Eu creio que esse governo Lula vai ser maior do que os primeiros. A gente tem que deixar essa mentezinha pequena de lado, né? Que o Lula vai perseguir a igreja, que o Lula vai assinar a lei do aborto. A gente tem que deixar isso de lado. Tem que deixar isso de lado. Temos que deixar essa mentezinha pequena de lado e acreditar
que ele vai fazer grandes coisas pelos pobres, né? Que nem fez da primeira vez. É isso que eu entendo. Então, meus irmãos, fica aí mais esse pequeno vídeo para a sua meditação. Se inscreva no canal, né? Deixa o seu like, nos ajude, né, meus irmãos? Sei que tem muitos que tem raiva aqui de mim, né? Que eu falo em favor do governo Lula, né? Mas é que eu já falei, eu só vou falar contra quando disser assim. Quando eu vejo o Lula dizer assim, ó, essa lei aqui é para perseguir a igreja. Essa outra aqui é para o aborto. Aí nunca mais eu falo do Lula. Mas como eu tô confiante de que ele não vai fazer nenhuma dessas coisas, que se ele tivesse de fazer já tinha feito nos 2 mandatos lá atrás, né? Se ele não fez, eu creio que ele não vai fazer mais. Amém? Que Deus assim vos abençoe.